Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então temos aqui hoje uma leitura que não é mais o segmento de Samuel sobre a vida de Davi e o livro dos reis, mas uma leitura do eclesiástico, ou seja, uma leitura do livro da sabedoria, a sabedoria que vem do alto sobre a vida de Davi. E isso serve também para nós no dia a dia. Interessante como começa: como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi. Por que Davi se sobressai? Né? A gente já descobriu que Davi não é santo, perfeito. Ele peca gravemente, né? Teve pecado da carne, um assassinato indireto, né? Mas o que tinha Davi que o transformou em um dos meninos dos olhos do Antigo Testamento? Primeiro, ainda jovem, matou o gigante e retirou do seu povo a desonra. Mas olha como que ele matou o gigante. Ao levantar a mão com a pedra funda, ela bateu o orgulho de Elias. Pois invocou o Senhor Altíssimo, e este te deu a força. Então Davi tinha como característica inicial a dependência de Deus. Olha, se vocês querem ter moral com Deus, reconheçam a sua dependência de Deus para tudo. Porque isso nega o pecado original. E não é tão simples assim. Não é fácil. Isso tem que ter treinamento, né? Postura: Senhor, me ajuda. Mesmo para fazer as pequenas coisas, vai cozinhar, não vai pegar na panela. Senhor,
me guie. Que seja tu, né? Vai trabalhar, Senhor, que seja, me ensina a agir de acordo com a tua vontade. Então Davi se reconhecia dependente da graça, né? Depois ele ganhou e o povo louvava. Aniquilou os filisteus, seus adversários, abatendo em todas as suas obras, dava graças. Olha outra coisa. Em todas as suas obras, dava graças ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor. E de todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus. Nós temos naturalmente a tendência a sermos ingratos. Nós somos ingratos naturalmente, né? A gente pede, e depois quando ganha, parece que não fez mais que a sua obrigação, né? Deus deveria fazer isso e muito mais. Depois nós não nos agimos como alguém que é grato, que vem diante do Santíssimo. Eu te louvo, Senhor. Te louvo por todas as graças e também pelas desgraças, por que não? Porque eu sei que dali o Senhor tira um bem. O louvor, o agradecimento, né? A vida de oração. Senhor, eu estou aqui. Obrigado por esse dia. Obrigado pela família. Obrigado por tudo. Obrigado por essa conversão. Eu lhe sou muito grato. Eu te amo. Eu te amo, né? Deu grande esplendor às festas. Quantas festas Davi, né? Lembra que Davi trouxe a Arca da Aliança dançando com alegria? Aquela alegria que está com o Senhor. As festas da igreja. Participar sempre. Nós temos 2 festas no ano fortíssimas, né? O Natal e a Páscoa. A Páscoa e o Natal. Tem gente que despreza, viaja. Que coisa horrorosa, né? Não pelo viagem, porque tem gente que viaja e vai, né? Estou falando quem viaja nessas datas para não ir. É um absurdo. Absurdo, com todas as letras maiúsculas. São as festas maiores para Deus do ano. As maiores festas que nós temos. Você viajar e não participar? Isso é uma aberração, né? Então Davi jamais faria isso. São as festas do Senhor. Não é época que você vai pensar em ir para algum lugar que não possa participar do Natal ou da Páscoa. Semana Santa, né? Isso não é uma brincadeirinha. Isso é uma ingratidão total. Quem faz isso? Ingrato, né? Davi não era ingrato. Então esses são os pilares de Davi. Dependência e gratidão. Se você faz as 2 coisas, mesmo que você caia até fortemente, que você faça besteira, Deus te dá todas as graças para você se recuperar. Porque você tem os 2 princípios mais bonitos que um ser humano pode ter. Depender dele para tudo, né? Quando cair, Senhor, olha, me perdoa. Lembra do Salmo 50? Senhor, desde o ventre da minha mãe nasci pecador. Me purifique e serei mais puro que a neve. Olha que belo. A pessoa que está dependente e que é grata, tem uma postura humilde. E por isso que Deus o elevou. E não pensem vocês que os santos todos eram perfeitos. Tem biografias que são terríveis, né? Tem biografia que só falta o santo fazer jejum de leite materno. Né? Tanta coisa que só, ele era isso, ele era maravilhoso. Mas na vida real, não. Na vida real, tinha defeitos, sim, todos. E muitos, né? Muitos defeitos. Mas sabiam ser dependentes de Deus. E sabiam louvar, ser gratos. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo por tudo que eu vivo, né? E olha aqui, um exemplo triste. Que pode acontecer no Evangelho, né? Primeiro, você vê que não importa o poder e o dinheiro, sem a segurança divina, fica tudo meio que turvo. O ser humano, como ele é um nada, tadinho. Quem sou eu? Um monte de coisa aqui. Não, Pablo, mas agora você tem 3 bilhões de dólares no banco. Amanhã aparece meio verde, vai olhar, está com câncer de pâncreas. Não vai 6 meses, está de fraldinha com seus 6. Aí você usa seus 6 bilhões de dólares, 3, para comprar suas fraldinhas, para limpar a sua bunda. Não é nada. E essa nossa
nosso nada ser nada, quando a gente faz besteira diante do Criador, olha o que acontece. Olha o que Herodes, que matou João Batista, falou. Ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Oh, um medo. A pessoa tem medo. É ridículo. A pessoa sem Deus, ela não tem estrutura nenhuma. Tem uma bilionária nos Estados Unidos, que ela tem hoje ela é dona de uma rede, canal de televisão. Ela tinha um programa chamado Oprah Winfrey. Já viu falar? Uma morena. A fortuna dela hoje é em torno de 4 bilhões de dólares. Sabe o que essa bendita fez uma vez? Saiu de Chicago, no norte dos Estados Unidos, pegou o jatinho, foi até Brasília, pegou o carro e foi até Abadiânia ver quem? João de Deus, que de Deus não tinha nada. Olha como que é frágil. Eu falei, gente, que essa mulher sai dos Estados Unidos lá, vai na Abadiânia. Olha que fragilidade. Olha que facilidade de ser enganada. Não tem estrutura, não tem sabedoria, não tem inteligência, não tem os dons do Espírito Santo. É um nada. Tem dinheiro, tem poder, mas é frágil, né? Porque aquele desejo de infinito que nós temos, que só Deus preenche, não tem. Tem outro aí, de uma Suprema Corte também, que gostava de ir lá. Aí depois vem a outra coisa, o rancor, né? Quando João Batista disse, não te é permitido casar com a esposa do seu irmão, a esposa do irmão Herodíades ficou magoada. Um rancor que ela guardava. Isso é outra destruição do ser humano. Cristão não tem direito de alimentar rancor. Não tem direito. Olha o Sagrado Coração aí para ajudar. Né? Dá-me o teu Sagrado Coração. Nós não temos esse direito. E ela esperou até um momento tão estúpido, usando a sua própria filha, né? Para colocar a vingança. Sempre o rancor leva à vingança. Duas coisas que levam o ser humano à destruição da dignidade, de tudo. E aí, a sua filha dança e pergunta para a mãe. Aqui também vem outro orgulho. O rei fala, pede o que quiseres. Quem somos nós para nos acharmos o dono de tudo, dono da vida? Nós não temos o direito de tocar na vida de ninguém, nem por ser rei, e muito menos ser um parlamento que vota se pode abortar ou não. Quem somos nós? Quem somos nós? Né? Nós temos que ter a consciência do nosso limite. Que nós somos criaturinhas, nós nem sabemos de onde viemos, quando que Deus nos fez. Coloca no seu lugar. Aí depois o rei, por causa do orgulho da sua palavra, a palavra de uma criatura, que não é nada, poderia muito bem dizer, não, peraí, matar não compete a mim injustamente alguém, né? Mas não, para cumprir sua palavra, quando você quer dar sentido ao seu orgulho, você cumpre a palavra. Mas quando é para cumprir a palavra diante de Deus, não, né? Aí a gente dá um jeitinho, fala que aconteceu tal coisa, por isso que não teve jeito de eu cumprir a promessa com Deus e aquele negócio. Quando é para você, para honrar, aí faz todas as forças. Aí ele saiu, degolou a cabeça do maior profeta de todos os tempos, né? E aqui por última reflexão. A cabeça de João Batista na bandeja é um sinal humano de fragilidade, de derrota. Mas não se esqueça que diante de Deus, da boca de Deus saiu, nunca houve homem nascido de mulher tão grande quanto ele. Ai, coitados dos que fizeram aquilo, porque agora vai ver um grande homem no céu, com todos os poderes de juiz.
O tempo dos tiranos dura pouco, mas o dos santos e humildes é para toda a eternidade. Assim seja.